Bom dia! O pessoal tá entrando aí. Vamos começar agora uma live falando sobre sono e sonhos. Já tem 3 pessoas. Vou chamar meu querido Robson aqui, só um minuto. Gente, se preparem para vocês receberem uma pessoa muito especial agora. Uma pessoa que eu considero assim incrível. Peraí que eu apertei o botão errado. Aqui, agora. Bem-vindo, Robson Cunha! Bom dia, bom dia. Bom dia, Bruninho. Estamos no ar, todo mundo ouve bem aí, todo mundo. Gente, já tem 15 pessoas, nem começou a live ainda. Esse pessoal acorda cedo, hein? Isso é bom, né? Então, pessoal, vamos falar um pouco de sono e sonhos. Bom dia, Manali, bom dia, Kátia, bom dia, Dona Ivana. Bom dia, pessoal aí que tá chegando. Um E, bom dia pessoal, antes especial de para Dona começar, Ivana. bom dia especial para Dona Ivana. Gente, o Robson, eu conheço o Robson. Quando eu conheci o Robson, achei que, poxa, eu conheci um cara legal. Quando eu fui ver, minha irmã já conhecia ele, minha mãe já conhecia ele, meu pai já conhecia ele. Essa conexão, assim, foi incrível, né? Robson começou a fazer alguns cursos junto comigo, a gente se encontrou estudando a mente humana. Na pós-graduação, a gente entrou junto, fazendo curso de hipnoterapia, de PNL. E até hoje a gente marca para tomar um cafezinho, trocando informações, atualizações. E agora a gente está fazendo esse cafezinho virtual aqui, de manhãzinha cedo para vocês, trazendo assunto de qualidade. E se vocês gostarem, a gente vai continuar, tá bom? Agora vocês vão precisar participar direitinho aí, tá bom? Vou abrir esse espaço agora para Robson se apresentar. Robson, bem-vindo de coração. Se apresenta rapidinho aí para a galera saber o que é que você traz aí para a gente. Pois é, Bruninho. Então, assim, é sempre bom estar com você, né? Saudade dos nossos cafés. Essa fase vai passar para a gente sair do café virtual para o café, né? Presencial. Mas apaixonado pelo ser humano, né? Apaixonado pela alma, apaixonado pelo indivíduo, apaixonado por essa criação divina, né? Perfeita, completa, autônoma, cheia de recursos para os enfrentamentos das situações que nos acontecem, envolvido num processo de ajuda para ajudar, desculpe a redundância, o sujeito a perceber que ele se basta, né? Que ele traz a perfeição em si, que ele traz a essência divina, ah, nomeada pelo self, né? Como Jung insistentemente nos mostra. E essa essência, ela é capaz de tudo, e inclusive das nossas próprias e necessárias transformações. E quando pessoalmente a gente não atenta para isso, o próprio construto proporciona, né? O próprio construto viabiliza essa, essa modificação num processo de individuação, de transformação do sujeito em si mesmo, né? E da integração dos conteúdos do nosso consciente com os conteúdos do nosso inconsciente. Esse é o processo evolutivo, né? É esse processo de tornar o ser uno, né? Individuado, consciência e inconsciência integradas, dissolvidas, né? E tornadas uma e pura. Perfeito. Pessoal, vocês já viram aí, né? Porque Robson fica me elogiando, mas eu me sinto aquelas estrelinhas que brilham de noite. Mas quando chega Robson, chega o sol de manhã cedo, sabe? E ó, puxa tudo e toma conta e chega iluminando. E eu vou tentar não desaparecer aqui do lado de Robson, porque o cara realmente é gigante, mano. O cara é incrível, tá? Então Só vamos lá, né? brilhamos, só brilhamos juntos. Ah, maravilha. Deixa eu ver se a Daiane tá aí. Daiane, pega aquele texto, por favor, aí do Telegram, manda para mim aqui pro seu celular, viu? Obrigado. São alguns tópicos aqui para manter a ordem da apresentação aqui. Se bem que essa Pode ver, apresentação todo dia. é mais feita para ser num bate-papo mesmo, já Isso. que tem pessoas perguntando, tem pessoas comentando, e isso vai tornando tudo dinâmico, tá?
Aqui no Instagram, a gente tem até 1 hora para fazer essa live. Então, antes de 1 hora, assim, a gente está se despedindo, porque está acabando. E aí a gente busca continuar, tá bom? Eu sou psicoterapeuta, o Robson, além de ser psicoterapeuta também, ele é palestrante espírita. Então, para essa área, quem gosta dessa área de espiritualidade, o Robson é uma pessoa que tem um conhecimento assim maravilhoso. Atrás dele aí, não sei se dá para ver. Cadê os livros, Robson? Eles gostam de andar com milhares de livros. Então, assim, eu acho que se eu começar a ler hoje para terminar na minha vida, eu não vou conseguir acompanhar o ritmo de leitura de Robson. Então, ele é um cara que eu admiro muito por essa capacidade, essa dedicação, essa fome por entender o ser humano, né? Porque o que move a gente, né? Essa curiosidade, essa vontade e essa coragem, principalmente, tá? Então, vamos começar? Bora? Se tiver perguntas aí, façam aí. Se eu me perder, faz de novo aí a pergunta, tá? Galera, vamos falar sobre sono e sonho, tá? Deixa eu mexer minha boca para vocês me ouvirem bem. Sono e sonho. Então, o que é o sono, né? Ah, eu tô com sono agora, Bruno, que eu acordei agora, isso é o que é o sono. Isso é um sono, você tá com sono, mas o que eu quero dizer é, nós dormimos, não é? Nós deitamos, buscamos entrar num estado de descanso, para quem consegue, né? Porque hoje em dia 45% da população tem disfunções, não conseguem dormir direito, né? Tem insônia, tem outros tipos de problema. E quando você começar a descobrir aqui que o sono, o sono mal dormido, ele pode maltratar você na saúde, ele pode estimular ansiedade, depressão, outros tipos de problemas psicológicos, inclusive disfunções no seu corpo, problemas fisiológicos, você vai começar a dar mais atenção e ter mais cuidado em relação ao sono. E além disso, vamos entender como que a gente pode olhar o sono como um fator importante para o nosso equilíbrio psíquico. Como que o sono colabora para isso? Que linguagem que a gente usa? Então vamos falar um pouco sobre o sonho, tá? Já me perguntaram antes de começar a live ontem de noite, Bruno, tenho muita dificuldade de dormir, mesmo tomando melatonina, que a gente vai explicar aqui o que é melatonina. Mesmo tomando melatonina, me vieram pesadelos e tudo isso, entendeu? Então, vamos entender realmente o que é que está passando na cabeça da pessoa, o que é que ela está fazendo antes de dormir, que tipo de pensamento que ela está levando para a cama, que tipo de hábito você faz antes de dormir, tá? Então, vamos lá. O que é o sono? O sono, a pessoa vê dormindo, acordado. Então, quem está acordado a gente chama de vigília. Quem está dormindo está no estado de sono. Só que dentro do sono a gente ainda consegue dividir em vários estágios. Se você botar aquele negocinho que mede assim a eletricidade da cabeça, o eletroencefalograma, se você medir isso e medir também outras partes do corpo, você começa a analisar, opa, tá vibrando mais agora. Quando chega a tal horário, tá vibrando menos. Opa, essa vibração agora parece uma onda grande. Agora essa vibração é uma onda pequenininha. Vamos analisar o que está acontecendo. Poxa, essa pessoa está mudando, ela está dormindo, mas de vez em quando a onda está pequena, daqui a pouco a onda está grande no cérebro, daqui a pouco a onda está enorme, daqui a pouco volta a ficar pequenininha, como se a pessoa tivesse acordado. Vamos explicar, tá? Então, basicamente assim, dormir é diferente de adormecer, né? Você vai dormir, né? Deitou, fechou o olho, está dormindo? Talvez você não esteja com sono de qualidade, você pode estar descansando ali, tirando aquele cochilo, mas será que está tendo uma reestruturação do seu sistema? Porque aqui a gente vai ver que o sono tem uma função importantíssima, não é à toa que você dorme, né? Ou você acha que é à toa que você dorme? O sono, ele vem regular, ele produz, é um espaço perfeito para você produzir hormônios, é um espaço perfeito para você equilibrar e restaurar músculos, para quem é jovem, crescer, né? Porque o GH, o hormônio do crescimento, não é só para crescer, né, verticalmente, não. Se você carregou um peso agora, você danifica seu músculo. E você precisa regenerar esse músculo. E se você não dormir, você não vai produzir o hormônio que ajuda isso.
Entende? Aí, se no outro dia você vai ficar cansado, vai perder memória, não vai lembrar das coisas, vai achar que para ficar acordado é só tomar um café. Se der tempo aqui, a gente pode até falar um pouco do café, né, Robson? Que a gente ama Com muito. certeza. E já vou abrir logo o espaço do café, né? O café, ele tem cafeína, então a cafeína ela tem um efeito incrível, ela entra nos nossos conectores no cérebro. Só que esses receptores foram preparados para receber outra coisa, chamada adenosina. A adenosina, ela estimula o sono. Então, quando você toma um café, você tampa o espaço onde a adenosina queria entrar. Então, a adenosina não entra. Então, mesmo que você deite e ache que está dormindo, a qualidade do sono não vai ser a mesma de uma pessoa que não toma café antes de dormir. Apesar de que a gente tem verificado algumas pessoas que parece que tem tipo anticorpos para café, né? Que toma café à vontade e não faz mudança nenhuma. Então existem pessoas e pessoas, sistemas e sistemas. A maioria da população precisa dormir de noite. A minoria da população se considera que tem uma vida noturna, que só consegue trabalhar de noite porque é silêncio, só consegue fazer as coisas de noite porque tem ninguém enchendo o saco, só consegue se concentrar e ter criatividade de noite porque não tem barulho. Só que se você começar a perceber, essa pessoa tem um pensamento. Quando ela acorda de manhã cedo, ela fala, tá cedo. Ela começa a provocar nela um incômodo de que ela querer dormir de dia, fugir dos problemas do dia para de noite ela acordar e ficar lá sozinha naquele mundinho dela. É normal, muita gente funciona bem assim. Porém, estatisticamente, por exemplo, as mulheres que trabalham à noite, tipo enfermeiras, médicos de plantão, estatisticamente elas desenvolvem mais câncer de colo de útero, mais câncer de mama, sabia? E o homem desenvolve mais câncer de próstata, aqueles homens que ficam à madrugada acordados para dormir durante o dia. Opa, será que tem a ver câncer com sono? E outros problemas também, né? Outras questões psicológicas, outras irritabilidade. A pessoa, qualquer coisa, se irrita. Por quê? Será que está dormindo mal? Então, eu gosto de dizer, Robson, que a gente tem vários pilares que sustentam a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Né? É a alimentação, é a movimentação do corpo, que a gente pode chamar de atividade física, os pensamentos, a escolha de pensamentos, o que você aprende, como você se alimenta no intelecto, e principalmente o sono. O sono dá a base para que você possa aprender. Porque quando você dorme, você produz neuroadrenalina. E quando você acorda, você está todo recheado, como se sua mochila estivesse carregada, pronta para, durante o dia, você utilizar aquilo para ter foco, para ter atenção, para poder aprender, para poder guardar a memória. Então, o sono regula tudo isso. E dentro do sono, daqui a pouco eu passo a palavra para Robson, que ele vai falar lindamente sobre os sonhos. A gente sonha. Lembra a gente no início aqui que eu falei que o sono, ele tem fases. E tem uma fase que é, você está vibrando, você está acordado aqui, né? Você vai dormir, você deita. Essa primeira fase, você está entre o acordado e o dormido. Entre a vigília e o sono. Aí você está aqui, aí você ainda tem pensamentos do dia, você ainda está resolvendo um problema aqui. Daqui a pouco o seu sistema começa a mudar o ritmo, sua respiração muda, sua temperatura baixa. Então tudo começa a mudar. Seu cortisol diminui, que é o hormônio do estresse. Você não precisa estar mais estressado porque você não está resolvendo coisas. O seu cortisol diminui. Sua melatonina aumenta. Na verdade, a sua melatonina começa a aumentar quando o sol está se pondo. Mesmo a luz apagada ou acesa dentro de casa, a sua melatonina começa a mudar quando o sol se põe. Porque a gente tem 2 sensores aqui atrás do olho que ele começa a medir a posição do sol. Se está meio-dia, se é 6 da tarde, se é 6 da manhã, se é meia-noite. Percebe? Então, mesmo você trabalhando de noite e dormindo de dia com tapa-olho, você não está 100% bom ainda da melatonina. Porque a melatonina é produzida por sensores que tem dentro do olho que recebe a claridade. Tá? Só que esse sensor aqui em cima que recebe essa informação do olho, ele capta a posição dos astros. Isso é incrível. Então, você precisa, se você quiser melhorar sua qualidade de vida, ter uma rotina para dormir, para acordar, para sonhar. O Robson vai falar daqui a pouco sobre anotar os sonhos.
Então, se você quer realmente melhorar, diminuir a ansiedade, resolver questões psicológicas e questões fisiológicas, dê qualidade para o seu sono. Resumindo, as fases do sono. Entra no sono, é a primeira fase, é a fase de entrada. Aí depois tem duas fases intermediárias, que é o sono superficial e o sono profundo. Ficou claro aí, gente? Fase intermédia de entrada, fase de sono superficial e fase de sono profundo. Aí depois tem outra fase, que é uma fase que os cientistas começaram a analisar, começaram a achar estranho. Como assim? A pessoa começa a dormir, tá vibrando assim. Aí a fase superficial começa a ficar mais lento e mais amplo e maior. A fase profunda começa a ficar assim, bem amplo, bem lento. Aí quando mergulha mais no sono, volta a ficar assim o cérebro. E o olho da pessoa começa a ficar assim, ó. Começa a ter movimentos no olho. Movimentos rápidos no olho. Não sei se você já percebeu alguma pessoa dormindo com esse movimento aqui assim no olho. Já percebeu? Esse movimento rápido no olho é chamado de Rapid Eye Movement. REM. É o movimento REM. Então, se você ouvir falar em sono REM, é o sono do que o movimento do olho fica vibrando. Ficou claro, gente? Quando o seu olho fica vibrando muito, você está no sono REM. Você está com imagens. Naquele sono, você tem mais imagens, mais visual, mais até emoções. Então, é como se você tivesse acordado sem se mover. Às vezes até você se move, né? Mas digo, sem andar. Você não está em pé, desperto, na vigília. Você ainda está sem a capacidade crítica. Tanto que você sonhar que está voando, tudo bem, você não está criticando aquilo para você. É possível. Quem já sonhou que está voando aí? Não faz sentido? Então, repetindo, introdutório do sono está vibrando bastante. Que é como se tivesse acordado para dormindo. Depois você começa o sono superficial. Depois o sono profundo. E depois, ao aprofundar mais isso, você vem para o sono REM. Que aí como se você estivesse produzindo muita coisa na sua cabeça. E o seu corpo descansando. Esse sono é chamado de complexo. Porque os cientistas ficam se perguntando por que isso. Aí é que entra, é o que eu vou trazer e o que o Robson vai trazer. É a ciência e a subjetividade. O que se percebe com máquinas e o que se percebe com as nossas sensações, as nossas intuições, com o mundo, com a relação minha e sua, com a relação da sociedade, com o nosso contexto que a gente vive. Então, quando a gente começa a mesclar o sono medido pela neurociência, com o sonho percebido, captado, símbolos que tem a ver com as coisas da nossa vida, a gente entra no mundo dos sonhos, que é um mundo extenso, gigantesco, que a gente está pequenininho ainda como ser humano para compreender, mas a gente já avançou muito com teóricos, com pessoas que vêm estudando, dedicando a vida a compreender isso, tá? Eu acho que eu fiz uma boa introdução aqui para deixar a bola quicando no gol, para poder Robson chegar e dar um chute, fazer um golaço sem goleiro, meu amigo. Então, basicamente é isso. Se eu lembrar de alguma coisa, Robson, durante o que você fala, eu posso levantar a mão assim e volto a falar um pouco sobre isso. Eu acho que ficou enxuto, ficou curto. As pessoas não precisam compreender com a profundidade da neurociência muito. Basta entender que existem fases. Essas 4 fases juntas podem durar em torno de 1h30. Normalmente, durante todo a sua noite, você sonha de 4, 5, 6, 7 vezes por noite, né? Os sonhos principais de até meia hora. Apesar de que cada estágio desse já se foi detectado sonhos diferentes. Mas o sono, 90% do seu sonho é no estágio do sono REM, do Rapid Eye Movements, do movimento rápido dos olhos. Então, quando você está nessa frequência, que é uma frequência rápida, é como se o seu cérebro tivesse acordado, mas o seu corpo está dormindo. Você está no movimento, no sono REM, onde acontece 90% dos seus sonhos. Tá bom? Robson, chega mais aí, vamos complementar, porque está muito lindo isso aqui. Então, E aí, na galera, tá verdade, não foi gostando? tão Comenta, superficial, compartilha, foi, aperta essa setinha aí. Vamos foi lá. uma abordagem profunda, né? E perfeita. Nós saímos no processo do sono das ondas
o nosso cotidiano, as zonas cerebrais estão curtas e rápidas, e no processo do sono elas se tornam longas e lentas. A exceção do que Bruno traz da fase do sono REM, que é chamado de sono paradoxal, mas não tem nenhum paradoxo, nenhum conflito, porque a fisiologia, a resposta fisiológica dessa fase do sono, ela se assemelha à fase da vigília, né? Do nosso cotidiano acordado. Então, mesmo que adormecidos no sono profundo, onde há uma dificuldade de acordar o sujeito, nós temos as ondas cerebrais curtas e rápidas, né? E aí a gente pega um gancho em Jung, quando ele traz a figura da imaginação ativa, né? Então, observe que nós estamos também perfeitamente, como o Bruno traz, sem a consciência, e veja o impacto da consciência na vida da gente, e veja também como nós somos perfeitos, nós precisamos adormecer para que a consciência seja desligada, para que o julgamento seja desligado, para que o certo e o errado seja desligado, para que os nossos conteúdos inconscientes venham e sejam elaborados, sejam trazidos para serem processados e elaborados. O sono e o sonho, eles são fatais. O sono, ele é vital, e o sonho também é vital. Se não dormirmos, morremos em poucos dias. E se não sonharmos, morremos também em poucos dias. E antes de morrermos sem dormirmos ou sonharmos, passamos por uma situação semelhante à esquizofrenia, porque entramos num processo de delírio, né? Então, como a natureza é perfeita, a melatonina nos joga na cama. A melatonina natural. Já viemos, é de série, né? Nós já fomos criados assim. A melatonina joga a gente na cama. Quando esse sensório, trazido maravilhosamente pelo Bruno, entra em atuação. Então, veja que uma parte da gente está funcionando automaticamente. Eu não preciso olhar para o relógio para startar a produção de melatonina. A própria natureza me faz assim. Mas o consciente interfere nesses ciclos circadianos, né, no nosso biorritmo, no nosso relógio biológico. O processo de ansiedade trazido pela cultura, pela contingência, pela política, né, pela situação de mundo. O processo de ansiedade é que me leva para o futuro para ver lá como é que eu estarei, né? E a gente muitas vezes faz o que a psicologia traz como luto antecipado. A gente vai e projeta um futuro trágico. Então, tudo isso altera o nosso metabolismo. E aí a gente vai recorrer a substâncias químicas na tentativa de uma compensação sintética para aquilo que eu já tenho em mim. E o que é um processo terapêutico? É a ajuda para o sujeito retornar a si mesmo, porque todos os recursos já estão dentro dele. Então, o sono e o sonho são vitais. Quando a gente diz assim, adormeceu dirigindo, é porque o sono, quando chega, derruba, não pergunta, não pede licença, não bate na porta, porque nós precisamos interromper o nosso processo para restaurar o nosso sistema. Diga, Bruno. Um parênteses aqui, inclusive, já foi comprovado que se você, por dia, perder 2 horas de sono por dia, é o mesmo que você tomar 4 copos de cerveja para dirigir. Então você perde a sua função ideal, o seu controle, a sua forma de reagir ao mundo, tá? Fechando parênteses, passa a bola aí para Robson. É lógico, sem o sono, nosso reflexo ele fica prejudicado, a nossa capacidade sensória ela fica alterada, né? E é por isso que a própria natureza nos derruba sem perguntar e sem nos fazer olhar para o relógio e nem quer saber onde é que a gente está. E muitas vezes cochilamos no trabalho, né? Cochilamos numa função primordial da vida da gente, porque nós somos construídos para sobreviver. Nós temos mecanismos automáticos que asseguram a sobrevivência e que atuam autonomamente.
E o sono e o sonho são esses mecanismos. Perfeito. O sono ele não tem somente essa propriedade de regenerar, ele tem inúmeras propriedades. Uma delas é a reorganização da memória, aquela coisa de tirar do curto prazo e jogar no longo prazo, e lá no longo prazo resgatar, porque foi um assunto trazido no cotidiano e colocar no curto prazo. Essa reorganização de memória, ela acontece no sono. A reorganização psíquica também, que é um mecanismo de sobrevivência, de autonomamente nos mantermos equilibrados emocionalmente, psicologicamente, ela é trazida pelo sono. É uma das propriedades do sonho, né? Que só é possível com o sono. Os dois temas estão interligados, um depende literalmente do outro. Então, vital por isso, porque nós nos reorganizamos durante o sono. E não adianta, não vale a pena, a gente não consegue burlar a natureza. Não adianta enrolar, né, a nós mesmos dizendo, tudo bem, eu vou para a balada, nada contra, e compenso o meu sono dormindo durante o dia. Não funciona. Né? Então, por mais que insistamos nessa inversão de trocar o dia pela noite, não há uma regeneração, não há uma reorganização tão plena, tão completa quanto aquela dormida no sono da noite. E algumas condições para que os sonhos e o sono sejam plenos e proporcionem, né, todas as suas funções plenamente para a manutenção do indivíduo. Esse sono precisa ser dormido de noite. E algumas condições são exigidas. Né? A primeira delas é total escuridão. A segunda delas é um silêncio também total. E a terceira delas é uma temperatura adequada. Então, esses três fatores são importantes para o sono. Eu sei que muitos dormem com televisão ligada, né? Outros com luz desligada, alguns, por algumas questões também psicológicas, dormem com a luz do corredor ligado. Então, esses requisitos, eles são diminuídos, afetados negativamente e, consequentemente, a qualidade do sono não é plena, não é perfeita. É lógico que a gente sai com a sensação, acorda com a sensação de que dormiu bem, mas é um ledo engano. Poderíamos ter dormido melhor, né? Às 4 horas da manhã, e o Bruno traz isso, autonomamente, por volta das 4 horas da manhã, não antes nem depois, né? Com pequenas variáveis, a ocitocina começa a jorrar. Para quê? Para nos tirarmos, né, do sono, da falta de controle sobre nós mesmos, porque enquanto dormimos estamos vulneráveis, né? Nós estamos somente com as funções básicas ligadas, entramos num processo de stand-by, né? E vem a ocitocina e o próprio organismo já sabe a hora, né, de acordar e jorra a ocitocina para que os músculos sejam revitalizados, para que a gente saia do estado letárgico do sono e entre num estado de atividade. Então, veja o quão importante é o sono. Né? Agora vamos entrar no sonho. Por que o sonho? Né? O sonho foi estudado inicialmente por Freud, que traz a sua compreensão, e Jung se apaixona por aquela literatura produzida por Freud, por aquele estudo, envereda, e mais adiante ele percebe que não é tão simples as questões dos sonhos, porquanto o Freud ele entendia que são mecanismos que, através de símbolos, escondem as questões, né, mais recônditas, impedindo que chegue no consciente de forma clara para não causar efeitos piores. Né?
Ou seja, são recalques que não poderiam chegar ao consciente e, por isso, o sonho entra modificando, alterando a realidade que se passa dentro do sujeito, fazendo uso de símbolos que dissociam, né, o que há de real dentro desse inconsciente, e esses símbolos fazem com que esse real seja camuflado e não chegue na sua Claramente. realidade para o consciente, né? Mas vem Jung e entende que não para aí, né? E que o sonho tem uma propriedade psíquica e que traz realmente os conteúdos inconscientes através de uma simbologia para que eles cheguem literalmente por si só ao consciente e que o processo de integração consciente e inconsciente autonomamente aconteça. Porque nós fomos projetados para evoluir. E todo o nosso construto, ele é para a evolução. Nós temos um código genético aberto que se atualiza. Não adianta. A gente está conversando aqui, aqueles que entraram não serão os mesmos que desconectarão. Não tem jeito, porque nosso código genético é aberto e toda interação ela produz troca, né? Ela nos agrega alguma coisa. Mas nós temos essa função automática em nós. Os nossos conteúdos inconscientes, autonomamente, eles são revertidos em símbolos para chegar ao consciente. Agora, veja como a natureza é perfeita. Por que não chega? Poxa, mas se o processo é integrar consciente e inconsciente, pega logo essas sombras e traz na realidade como elas são para o consciente. Nos assustaria e acordaríamos, não dormiríamos porque, né? Precisamos dormir. Então, veja como a natureza Ter é um lugar sábia. seguro. O Oi? sono precisa ter um lugar seguro para você conseguir dormir. Se o É, sono for um lugar que você acha que é um perigo, é pior, né? pois é, então veja como o Criador também é perfeito, porque, na verdade, eu preciso dormir, porque é um processo de reorganização, de reestruturação, de revigoramento, de recuperação e reabastecimento de energias. Muitos hormônios só são produzidos durante o sono, necessários à vida. Eu não posso deixar de dormir, portanto, quando durmo, não posso ser acordado, muito menos por mim mesmo. Então, mas os meus conteúdos sombrios precisam chegar no inconsciente e eu não posso tornar essas horas dormidas em horas mortas, pensou o Criador, né? Eu tenho que aproveitar, já que o sujeito está dormindo, eu vou fazer com que ele faça outras coisas. E é trazer os seus conteúdos sombrios para o consciente. Se viessem na forma que estão no inconsciente, nos assustaria e nos acordaria, nos despertaria. Então, por isso é que o inconsciente faz uso de símbolos, né? Aí é que Jung traz que esses símbolos não são somente para esconder o conteúdo, a causa primária do nosso comportamento, das nossas angústias, dos nossos conflitos, das nossas questões. Não. Esses símbolos, muitas vezes, são arquetípicos, né? E esses símbolos, eles têm três configurações. Na verdade, são símbolos chamados de convencionais. Mesa é mesa por convenção em qualquer lugar do mundo, com diversas expressões em razão do idioma, né? Mas ela é sempre mesa. Então, são símbolos convencionais. Nós temos também os símbolos acidentais, né? Digamos que uma determinada cidade, para mim, produz uma emoção quando eu ouço o nome dessa cidade, e para outro, a cidade é a mesma, mas produz outra emoção. Para mim, pode ser triste, uma determinada cidade ao ouvir esse nome, para o outro, pode ser alegre. Eu posso ter tido um evento fortuito, indesejável nessa cidade, e o outro ter tido momentos só alegres. Então, veja que, acidentalmente, aquela cidade ela tem significados diferentes para o sujeito, né? Perfeito. Faz sentido, Bruninho? É a conexão, né? É a âncora, né? A gente Isso, associa, né? exatamente. Ou seja, resumindo essa questão por último que o Robson falou, existem símbolos que são universais, que têm significados, o mesmo significado em qualquer lugar do mundo.
Porém, existe também uma interpretação individual de cada pessoa para aquilo que se ouve, para aquilo que se vê, para aquilo que se lembra. Como ele deu o exemplo da mesa, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da cobra. A cobra tem um símbolo universal. Mas se você tiver uma experiência com a cobra diferente de que outras pessoas tiveram, você vai ter outra percepção e outra vivência em relação àquela imagem, mesmo ela continuando tendo o símbolo universal. Faz sentido aí, galera? Ficou claro? Pronto, então recapitulando, os símbolos são convencionais, acidentais. Esses símbolos acidentais nós só percebemos no processo de análise dos sonhos sabendo a história do sujeito, né? Então não existe isso. Alguns ligam e dizem, Robson, eu queria que você interpretasse o sono. Não funciona assim, né? Não é uma coisa... E nós temos livros a R$ 9,90, né, nas bancas de revista, e que trazem, e que muitas vezes assustam, amedrontam e produzem sintomas, porque esses livros trazem uma tabelinha, se sonhar com o dente, se sonhar com a perda de um dente é morte, e a perda do dente aconteceu no sujeito e ele internaliza, né, que a morte se aproxima e o organismo apresenta Produz. respostas fisiológicas autônomas dos sintomas da morte. Se tem medo do coronavírus, se tem medo de morrer com o vírus, Vai vai baixar a imunidade. produzir sintomas semelhantes ao do corona, e muito embora não esteja com corona. Então, veja como é a mente humana, né? Nosso E nós cérebro não temos diferencia. Desculpa. isso. E Nosso nós cérebro temos não também. diferencia o que é real do que é imaginado, né? Exatamente. E por isso é que autonomamente o nosso construto faz uso dos sonhos, né? Porque, e também Freud tem algumas contribuições, onde ele traz algumas figuras, né? A condensação, o deslocamento, a representação e o simbolismo, que decorre dessa propriedade da natureza humana. O cérebro não diferencia imaginação de realidade. Então, é por isso que o onírico produz respostas psíquicas tanto quanto a realidade que nos aconteça, né? É por isso que nós temos o reequilíbrio emocional, reequilíbrio psicológico, porque o cérebro não diferencia o sonho da realidade, né? O imaginário da realidade, a fantasia da realidade. Mas nós temos também o significado universal do símbolo, né? Obviamente, para alguém que trabalha no Butantã, vai sonhar com cobra. Mas alguém que não tem contato com cobra, que vive numa zona urbana, né? E que só vê cobra através de imagens de figuras em livros ou em filmes, ele também pode sonhar com cobra. O que que acontece? O sonho, ele vai fazer uso de imagens que me sejam familiares, que sejam familiares ao sonhador. E principalmente imagens percebidas, vindas nas últimas 48 horas. Alguém me diz, Robson, meu sonho não tem o menor sentido e eu já sei porque sonhei. Eu sonhei que estava num táxi dirigido por minha mãe, mas é porque eu peguei um táxi antes de ontem. Claro, esse sonho está dizendo alguma coisa para esse sujeito, né? Vamos trazer aqui, lógico que considera-se a história, mas vamos trazer aqui para a gente compreender. O táxi é um carro que não é dele e é a mãe dele que está dirigindo o táxi. Mas o táxi, ele pegou o táxi, foi real antes de ontem, né? O sonho traz esse táxi para dizer alguma coisa a ele. Olha, percebe que não é você que está na direção, o que é que você não está dirigindo? Será que é a sua própria vida? Será que é o seu querer? Será que é a sua relação? Né? Percebe que você é passageiro, né? Percebe que você não está no controle. Agora, a gente precisa, através da anamnese, ajudar o sujeito a entender o que é que ele não controla. Porque ele certamente tem uma dor de angústia por conta de alguma coisa que foge ao controle dele que ele não sabe, mas o sonho está dizendo que tem alguma coisa. Da mesma forma, o pesadelo nos sinaliza que nós corremos um perigo, né? Não é um perigo de uma premonição e que vai acontecer na vida real. Não, mas é um perigo psíquico, né? É um perigo psíquico. O pesadelo é aquele choque que a natureza dá para dizer, olhe,
trabalhe isso urgentemente. Urgentemente. Tem uma questão profunda sob a qual você está ao efeito de um perigo, de um risco, mas de um risco psíquico, ao longo do processo da vida, né? Então, a interpretação dos sonhos, a análise dos sonhos é uma técnica terapêutica que ajuda, auxilia na brevidade do processo terapêutico, por quanto o sujeito é autônomo, trazendo exatamente aqueles conteúdos inconscientes que precisam ser trabalhados pelo sonhador. Mas o sonho é sempre do sonhador. Não adianta alguém contar um sonho para um analista e o analista dizer, olha, é isso, o sonho está lhe dizendo isso, impossível, né? Então, é através de uma conversa terapêutica, de uma escuta atenta, qualificada, é que o analista poderá ajudar o sonhador, o analisado, a encontrar o significado daquele conteúdo inconsciente que, pelas vias oníricas, está vindo para o consciente para um processo de integração. É isso, Bruninho? Perfeito. Gente, e Acertei? aí? Tirei E aí, 10. gente? Ele acertou, gente? Olha que maravilha. Robson, eu quero aproveitar porque tem uma galera mandando perguntas aqui, tá? Perguntaram assim se existe relação entre sonho e intuição, né? O que é que a gente pode falar assim? Qual a relação do sonho com a intuição? Tem a ver, não tem a ver? Sonho faz parte da intuição? Será que é a intuição que está trazendo alguma coisa pra gente? Eu acho que o Robson explicou muito, né? Quando ele falou sobre inconsciente e consciente. Quando a gente está acordado, a maior parte do tempo a gente está consciente das coisas. Estamos críticos às coisas. Quando a gente está dormindo, a gente está sem perceber, sem consciência das coisas que estão acontecendo. E ao estar inconsciente, muitas vezes aparecem símbolos como formas desse inconsciente se comunicar com essa consciência. A consciência conhece os símbolos que a gente aprende, como disse o Altair. Depende do que a pessoa viveu, depende do contexto da pessoa. Eu estou vivendo, por exemplo, estou vivendo uma construção, um exemplo. Estou vivendo uma construção de uma casa, por exemplo. Então, no meu sonho, o inconsciente, se quiser falar para mim alguma coisa em relação à minha saúde, ele pode vir trazer um símbolo de construção. Ele pode tentar usar uma linguagem parecida, como o Robson falou, das minhas últimas 48 horas. Se eu peguei um táxi, pode ser que o sonho venha, através da imagem do táxi, me dizer um símbolo. Então, essa comunicação do inconsciente para o consciente pode ser uma forma de você acessar algo que vem dentro. Muita gente pode chamar isso de intuição, né? A intuição é algo que você percebe, que pode vir de dentro, pode vir de fora, depende da crença da pessoa. A gente pode estar captando algo ou imaginando algo. Diga aí, o Robson fala muito melhor do que eu sobre intuição. E então, aí você começa a perceber se para você, o que, é que você quer dizer com intuição na sua pergunta, né? Se você quer dizer que a intuição, ela vem te dizer que algo está acontecendo, então, se é isso, então o sonho está trazendo essa informação para te acordar, para te chamar, para te melhorar, como o Robson disse, para a gente evoluir como ser humano. Por isso a importância de sonhar. Vai lá, Robson. Olha, a intuição, ela vamos chamar de intuição mesmo, né? E ela é positiva, ela é real, ela existe. Agora, também é o nome que nós damos a uma produção natural do nosso próprio construto, do nosso cérebro. Se nós jogarmos uma pergunta para o cérebro, ele vai construir a resposta, né? Então, assim, o que é a intuição? Nós estamos num conflito, numa situação que racionalmente eu não consigo apresentar solução, aquilo me inquieta, me angustia, me incomoda, aquilo diminui as minhas funções sociais, profissionais, né? Então, eu estou sob efeito dessa situação, aquilo está presente na minha mente a todo instante. Esses pensamentos sobre aquela situação pela qual eu estou passando é recorrente. O cérebro está percebendo tudo isso. Poxa, meu amigo lá embaixo está sofrendo. Espera aí que eu vou ajudar ele a resolver esse problema, né? Quando a gente dorme,
E se a gente vai dormir e esse problema ainda está na cabeça da gente, pode deixar. Durma, né? O cérebro, através do processamento desses conteúdos inconscientes, vai trazer a resposta. Agora, não na linguagem que a gente fala, não em português, né? Não numa sequência lógica. Ele vai trazer através dos sonhos. Muitas vezes a gente encontra no dia seguinte, ou 72 horas depois, a solução, e a gente diz, eu tive uma intuição. O que nós chamamos de intuição é exatamente a resposta produzida por nosso mecanismo de uma forma natural, porque isso é da natureza humana, e que nós captamos, percebemos, porque ficou dentro, ficou no inconsciente. Os nossos conteúdos inconscientes, eles não chegam ao consciente somente durante o sono, né? Somente durante o sonho. Eles chegam também no nosso cotidiano. Né? E quando a gente traz a solução que diz, poxa, eu intuí, muitas vezes são produções do cotidiano mesmo, né? São produções do próprio inconsciente. A melhor coisa que a gente faz quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma situação que não consegue resolver, ou quando racionalmente sabemos o que precisamos fazer, mas não temos força, coragem, ou vai produzir efeitos sobre alguém que amamos, né? Ou é uma decisão drástica, é difícil de conscientemente ser tomada, antes de dormir, aproximadamente 10 minutos, leva essa pergunta para si. O que é que eu faço com isso? De que forma eu resolvo esse problema e falo o problema? Leva a pergunta, desliga, dorme e pode deixar que o inconsciente vai, né, arquitetar tudo isso e vai produzir a resposta. É por isso que conselho é a pior coisa que a gente faz pelo outro, né? Então, o que a gente pode fazer pelo outro é ajudar o outro a encontrar a sua própria resposta, porque conselho é aquilo que deu certo para mim, né? E que não vai dar certo para o outro. E que pode dar certo no primeiro momento ou causar no outro uma sensação de que também dá certo para ele. Como ele está em desespero, ele pega qualquer coisa que lhe chegue. Mas é irresponsável da nossa parte na medida em que nós também não sabemos se o outro que recebe o nosso conselho tem uma estrutura psicológica suficiente, bastante, para assumir os efeitos daquele conselho, né? Então, é preciso que a gente ajude o outro a encontrar suas próprias respostas, porque o cérebro do outro também funciona assim, vai produzir respostas personalizadas para o outro, como produz as nossas próprias respostas. Perfeito. Então, gente, essa questão do conselho aí, o conselho pode tornar você que está dando o conselho uma pessoa simpática, mas vai te afastar de uma pessoa empática, tá? A diferença é essa, tá? Faz sentido isso para você, gente? Vai dizendo aí se está fazendo sentido. E antes de dormir, como o Robson falou, é importante que você dê esse comando para o seu cérebro e que você libere ele. Não fica pensando no problema. Você dá o comando, pede, cérebro, trabalhe para mim, porque eu vou descansar. Deixa ele. É como se fosse um pacotinho, gente. Pega um pacotinho com seus problemas, entrega, cérebro, resolve para mim aí. Pega um pacotinho com sua pergunta, cérebro, trabalha nele aí, porque eu vou dormir. Eu vou tirar uma férias do meu dia e vou descansar. É importante que você separe isso, para você não dormir. Poxa, mas o que será que resolve? Como será que... Não fica trazendo isso para a consciência, não. Joga isso para uma parte do nosso cérebro que é muito mais poderosa, que é a parte inconsciente. Joga isso para a inconsciência. Sabe quando você está lavando o prato lá, que você está sem pensar em nada, daqui a pouco vem uma solução? Porque o seu inconsciente está trabalhando muito, mesmo sem você perceber, mesmo você aparentemente distraído da consciência. Faz sentido isso? E, gente, se sobrar tempo aqui, a gente pode dizer até uma técnica para a galera, Robson. Como é que a galera pode dormir melhor, sonhar melhor e lembrar do sonho? O que é que você acha? Olha só, eu vou pegar esse gancho que você está dando e trazer aquela perguntinha da melatonina do começo, né? Então, veja Tá? bem. Só explicando para o pessoal, um colega perguntou, Bruno, eu tomo melatonina artificial para provocar o sono, só que não ajudou. Pelo contrário, ele está tendo pesadelos. Ou seja, não regulou o sono dele
e ele acha que não regulou o sono dele, e foi isso que ele me disse. Aí eu trouxe essa questão para a gente discutir junto aqui sobre melatonina. Vamos lá, Robson, desculpa aí te interromper. Não, que é isso. Veja bem, o laboratório que está à mercê do capital, né? Isso é uma verdade, porque é uma sociedade anônima, né? Com fins lucrativos, conhece o mecanismo de funcionamento cerebral. Os laboratórios sabem que a melatonina ela é responsável por despertar a sensação de sono. Ele sabe disso. Ele conhece o mecanismo, conhece os efeitos e as propriedades das substâncias, dos hormônios, mas tem um detalhe, ele não nos conhece. E nós somos sujeitos singulares, únicos. 8 bilhões de pessoas no mundo, não tem uma igual, porque Deus não copia e cola, né? Tem esse detalhe. E o que acontece? A minha singularidade me torna único e de uma determinada forma. Enquanto singular que atua de uma determinada forma, as minhas respostas também diferem das respostas do outro, ainda que sob os efeitos da mesma substância. Então, a melatonina sintética, ela pode fazer um sujeito realmente sentir sono, ela pode ser inócua, mas fazer o sujeito sentir sono por um efeito placebo. Ele acredita, né, que vai dormir porque está tomando remédio e dorme, não por conta do remédio, mas por conta da convicção que ele tem, né? Ele simplesmente convencendo-se comandou o cérebro para ele me adormecer, né? Ou vai me desorganizar completamente. Por quê? Quando nós tomamos melatonina, nós não sabemos o nível de melatonina que o meu organismo está produzindo, porque lamentavelmente não tem, né, exame que me dê um número preciso sobre isso. Se eu já tenho essa melatonina, eu posso estar tomando melatonina e posso estar produzindo melatonina, mas não estou dormindo por outros fatores contra sono, né? Então eu vou procurar melatonina, mas não resolvo esses fatores, não vai adiantar nada, né? Não tem substância que me derruba se eu não estiver atendendo os requisitos necessários para adormecer, se eu não estiver desligando o profissional da pessoa, se eu trago o profissional para casa, ou se eu olho o mundo de uma determinada forma, negativa, pessimista, ameaçadora, né? Ou se eu simplesmente internalizo que não vou dormir. Muitas vezes a insônia ela vem para o sujeito porque ele começa a procurar um sono com medo de ficar insone e simplesmente como nós atraímos o objeto do nosso medo, nós vamos produzir insônia em nós mesmos. Então, é preciso que o sujeito que apresenta o sintoma da insônia se apresente diante de uma escuta qualificada, de uma escuta atenta, para que as possíveis, porque em psicologia tudo são hipóteses, né? As possíveis hipóteses sejam trazidas para que essa questão, que é singular, particular, ela seja literalmente tratada. Então, não necessariamente e tem uma diferença entre medicamento e remédio, né? Vamos pegar aí a melatonina, ela sintética, comprada e ingerida, ela pode não ser remédio. Remédio é aquilo que remedia. E muitas vezes o que remedia o remédio não é o medicamento. Vou dar um exemplo aqui. Se antes de dormir a gente não fala de um banho completo com atrito do sabonete ou da toalha, mas se a gente vai para o banheiro, toma um banho, deixa a água cair, com o banheiro escuro, com os olhos fechados, e imagina que a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças estão indo embora com essa água e a gente sente a água escorrer pelo corpo, ouve a água isso faísse pelo ralo, aquela zoadinha da água que está indo embora, e está indo embora com as minhas ansiedades, com os meus medos, com as minhas inseguranças, com as minhas incertezas. E simplesmente a gente tira o excesso de umidade e vai para a cama, percebe? Dorme naturalmente pela madrugada toda,
acorda com a sensação de um sono revigorante, recuperador, sem substâncias sintéticas, né? E ainda provoca a reorganização autônoma da produção hormonal, porque o cérebro percebe que é possível produzir por ele mesmo, porque favorecemos essa produção e passa a produzir naturalmente, se é que não vinha produzindo. Ou seja, obrigado, Robson. Gente, essa dica aí é uma dica terapêutica, é como se você estivesse fazendo uma sessão, tá bom? Ó, essa imaginação é perfeita para você ajudar o seu sono a ser melhor. Primeiro de tudo, a parte mais importante do sono é a entrada do sono. E quando você entra no sono bem, o resto funciona melhor, os sonhos são melhores, essa regulação, tanto fisiológica quanto psicológica, é melhor. Então, antes de dormir, faz essa preparação psicológica, que é muito mais importante do que as outras preparações, que são preparar o ambiente, desligar a luz, desligar a som, separar o celular, desligar a TV, não se alimentar 1 hora antes para não forçar a digestão, bebidas ácidas, bebida alcoólica, nada disso. E esse que o Robson falou aí é muito mais importante, que é imaginar que seus problemas estão indo pelo ralo. Cara, amanhã você vai ter energia para enfrentar a sua vida. Neste momento, dê a você mesma esse valor que é se cuidar, tá bom? Então a gente está acabando aqui, faltam poucos minutos. E, Robson, tem muita pergunta que a gente não deu tempo de responder, mas a gente vai ter que fazer outra live. Não sei se vai ser esse tema, mas a gente vai trazer outra live aqui, não vai não? Bruninho, eu já disse a você que você não precisa me perguntar, né? Se eu me disponho, você agenda, produz, constrói, dá o título, traz o tema e só me avisa que no dia tal eu vou estar com Bate você. palma, Robson, aí, gente. Pelo amor de Deus, agradece esse cara aí. Estou à sua disposição, entendeu? Naquilo que você desejar. E o nosso propósito, e é o seu também, de ajudar. Então, para ajudar, não tem dia nem hora. Alguns brasileiros estão na Alemanha, né? E a gente, às vezes, acorda às 3 horas da manhã com muito prazer. Tem gente da Holanda assistindo aí. Né? Para ouvir brasileiros, né? Em outros fusos, Madrid, Lisboa, Porto, então, Frankfurt. Então, assim, o que precisar, Palma de Maiorca também estamos disponíveis. Tem alguém de Palma de Maiorca aqui, a Bebel, né? Então, assim, é fantástico. O que precisar, conte com a gente. Eu queria só, você também falou antes, né? De trazer o café e o sono e o sonho, né? Porque, assim, ó, eu já tenho resistência à cafeína. Como o Bruno disse, adenosina e cafeína têm mecanismos semelhantes, porém opostos, né? Então, a cafeína excita e a adenosina relaxa. Adenosina e cafeína, elas têm as mesmas constituições moleculares, então os receptores são os mesmos, né? E a cafeína engana o receptor, né? Engana a vírgula, né? A natureza é sábia, não se permite enganar, mas é por pobreza da língua mesmo. E a cafeína preenche os receptores da adenosina. E como a adenosina não está chegando ao receptor, não vai me relaxar, vai me excitar. Mas só que de tanto tomar café, o cérebro vai dizer, pô, com esse cara não tem jeito não, né? Então, assim, a cafeína, quando chega, não tira o sono para alguns. Então, não necessariamente... Os receptores. Você aumenta a quantidade de receptores. Exatamente. Então, não necessariamente a cafeína vai tirar o sono, né? São questões particulares também singulares. Isso não é genérico, né? Então, resumindo, cuide da sua saúde, cuide do que você fala para você, principalmente antes de dormir. E o fisiológico é importante para o psicológico, mas o sono é importante para prever você de doenças, melhorar sua imunidade, sua defesa, sua energia de vida, sua capacidade de memória, de retenção de memória, de aprendizado, tá? E é o que a gente está fazendo aqui, trabalhando, compartilhando com vocês, para que vocês possam aprender, para que vocês possam compartilhar isso com mais pessoas, para que a gente também aprenda, porque a gente está aprendendo o tempo todo, como o Robson falou, a gente não entra e sai do mesmo lugar a mesma pessoa, a gente está se transformando. Eu sou muito grato disso ter acontecido aqui. Agradeço muito a vocês. Essa live vai ficar gravada 24 horas. Compartilha porque você acha que vai aproveitar. Faltam 20 segundos, live, palavras
Ô, Robson, palavras finais para Tem você. Um muitas abraço. perguntas interessantes aqui e os endereços do Instagram estão aí, né? Aqueles que insistirem em obter essa resposta, direct aí, com prazer Manda o direct, a a gente gente prepara uma responde. forma de responder para vocês. Tá bom? Prazer imenso, beijo, Bruninho. E eu te amo, você sabe disso, né?